Nas ruas antigas e tortuosas de Salvador, uma cidade fundada no longínquo ano de 1549, erguia-se a imponente Igreja de São Francisco. Salvador, a primeira capital do Brasil, uma terra onde o tempo parecia escorrer mais devagar, guardava segredos tão antigos quanto suas pedras. E no coração desta cidade, a Igreja de São Francisco, com sua arquitetura barroca esplêndida, tornava-se um símbolo de fé, arte e mistérios insondáveis. A ordem para a construção da Igreja de São Francisco partiu dos frades franciscanos, que, em meio ao apogeu do Brasil colonial, desejavam erguer um templo que fosse não apenas um local de culto, mas também um marco de poder e devoção religiosa. Com o apoio das elites locais e sob a influência direta da coroa portuguesa, o projeto foi aprovado, refletindo o desejo de consolidar a presença católica na Bahia, que na época era o epicentro do Império Português nas Américas. A construção da igreja não só representava a expansão da fé cristã em terras distantes, mas também servia como um símbolo da aliança entre o poder religioso e o poder colonial, manifestando-se em uma arquitetura de riqueza e imponência que desafiava o próprio tempo. A construção da igreja teve início em 1708, num período em que a riqueza colonial transbordava em ouro e opulência. As talhas douradas que revestiam as paredes, as esculturas de anjos e santos e os azulejos portugueses que narravam histórias sagradas, tudo ali conspirava para criar uma atmosfera de magnificência quase sobrenatural. Concluída em 1723, a igreja não era apenas um lugar de culto, era um palácio espiritual, um santuário onde o divino e o mundano se entrelaçavam. Durante a construção, os pedreiros e artesãos relataram eventos estranhos e inexplicáveis. Ferramentas desapareciam ou se quebravam sem motivo aparente, enquanto sons de passos e sussurros podiam ser ouvidos nas noites silenciosas. Um detalhe curioso e perturbador é que no coração da igreja existe um intrincado labirinto de passagens secretas e câmaras ocultas, construídas para proteger tesouros e segredos que nunca deveriam ser descobertos. Desde os tempos coloniais, sussurros e rumores percorriam as ruas de Salvador sobre tesouros enterrados nas profundezas da Igreja de São Francisco. Relatos históricos falavam de baús repletos de ouro e joias, escondidos pelos jesuítas e primeiros colonizadores, temerosos dos incessantes ataques de piratas e invasores. Esses relatos, misturados com lendas locais, sugeriam que tesouros incalculáveis ainda jaziam escondidos nas entranhas da igreja, guardados por forças além da compreensão humana. Os registros antigos mencionavam passagens subterrâneas e câmaras secretas, onde riquezas inimagináveis foram trancafiadas para sempre. Exploradores, movidos pela cobiça e pela promessa de glória, dedicaram suas vidas a decifrar os enigmas e mapas antigos que prometiam levar aos tesouros. Mas sempre que se aproximavam do objetivo, eram repelidos por obstáculos inexplicáveis, ferramentas que se quebravam sem motivo, passagens que se fechavam com uma força invisível e uma sensação opressiva de que algo, ou alguém, vigiava a cada passo. Uma dessas passagens secretas era dita começar sob o altar-mor, onde uma pedra particularmente grande e bem disfarçada dava acesso a um corredor escuro e estreito. Este corredor, iluminado apenas pela luz trêmula de tochas, levava a uma série de câmaras subterrâneas. As paredes dessas câmaras estavam adornadas com símbolos esotéricos e inscrições em latim, que pareciam conter avisos e maldições contra os intrusos. Exploradores que ousaram descer por esses corredores relatavam sentir uma presença opressiva, como se olhos invisíveis os observassem. Muitos afirmaram que a temperatura caía drasticamente à medida que se aprofundavam e que estranhos sussurros ecoavam nas sombras. Uma lenda persistente falava de uma câmara central,
onde um baú de ouro maciço repousava, guardado por uma estátua de um anjo sombrio com olhos de rubi. Disse que aqueles que olharam diretamente nos olhos da estátua nunca retornaram para contar a história. E assim, as histórias de tesouros ocultos inevitavelmente se entrelaçavam com as de maldições terríveis. As lendas falavam de maldições lançadas para proteger as riquezas, maldições que traziam desgraça e morte aos que ousassem perturbá-las. Aqueles que tentaram desenterrar os segredos da igreja, muitas vezes encontraram destinos trágicos, doenças repentinas, acidentes fatais e desastres inexplicáveis que pareciam surgir do próprio ar. Fenômenos inexplicáveis eram comuns dentro dos antigos muros da igreja. Visitantes e moradores locais contavam histórias de aparições espectrais, figuras etéreas que vagavam pelos corredores escurecidos, olhos vazios brilhando com uma luz que não era deste mundo. Sussurros e murmúrios, como se os próprios espíritos dos mortos estivessem tentando comunicar algo terrível, ecoavam nas noites silenciosas. Mudanças abruptas de temperatura, um frio gélido que cortava até os ossos, eram frequentes, como se as paredes da igreja estivessem respirando com uma vida própria e sinistra. Depoimentos de historiadores, moradores e visitantes forneciam uma tapeçaria rica e perturbadora de relatos sobre esses fenômenos. Alguns historiadores apontavam para documentos antigos que sugeriam a presença de artefatos incomuns encontrados nas proximidades da igreja, fragmentos de baús corroídos pelo tempo, moedas de ouro de épocas esquecidas e até ossos humanos onde não deveriam estar. Cada nova descoberta parecia trazer mais perguntas do que respostas, envoltas em um manto de mistério e superstição. As histórias de tesouros ocultos e maldições na Igreja de São Francisco continuam a fascinar e assombrar a imaginação popular. Para a comunidade local, essas lendas são um lembrete constante da rica e complexa história de Salvador, um entrelaçamento de fé, ambição e mistério. E assim, deixamos a pergunta no ar. Será que os tesouros realmente existem e estão amaldiçoados? Ou tudo não passa de mitos e lendas? A resposta, talvez, esteja oculta nas sombras da própria igreja, esperando por alguém corajoso o suficiente para descobrir a verdade.